Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para respondermos o que foi a questão 22 da prova da Federal de Santa Catarina, ano de 2015. Caiu assim, ó. A ideia de linhas de campo magnético foi introduzida pelo físico e químico inglês Michael Faraday para explicar os efeitos e a natureza do campo magnético. Na figura ao lado, extraído do artigo Pesquisas Experimentais em Eletricidade, publicado em 1852, Faraday mostra a forma assumida pelas linhas de campo com o uso de limalha de ferro espalhadas ao redor de uma barra metálica. Só para deixar claro aqui, né? Eu pulei aqui quando eu estava lendo, faltou um traço, né? Aqui é o ano de vida do nosso físico e químico, né? Faraday. Então tá. Vamos para a questãozinha. O que ela fala? Sobre o campo magnético, é correto afirmar que... Tá aqui, ó. Bem, ao olhar isso aqui, já tem que vir algumas coisas na tua mente, tá? Tem que vir as tuas coisas. Olha só o que a gente tem. Consegue ver que a gente está formando linhas aqui, ó, do nosso campo magnético. Essas linhas aqui, elas sempre saem do norte, ó, e entram no sul. Externamente, né? Sempre sai do norte, entra no sul. São linhas fechadas, ela continua aqui, né? Continua dessa maneira. Pode fazer outra aqui qualquer. Desse jeito. Enfim. Continua, tal. Sai do norte e entra no sul. Aqui elas estão melhor desenhadas, obviamente, né? O desenho perfeito ali, ó. Como elas ficam. Show. Isso foi só para demonstrar que saem do norte e entram no sul e são linhas contínuas. Perfeito. Maravilha. Vamos ler. O vetor campo magnético em cada ponto é perpendicular às linhas de campo magnético que passam por este ponto. Repare o seguinte, olha só, vamos determinar em cada ponto, ó. Este ponto aqui, por exemplo, né? Você vai ver que ele vai estar com um ângulo diferente, não vai estar perpendicular como está este outro ângulo, como está neste outro ponto, né? Desculpa, neste outro ponto, neste outro ponto, neste outro ponto. Então repare que não vai ser perpendicular, né? Cada ponto ele vai ter uma relação, aqui tem o vetor dele para cá, o vetor para cá, vetor para cá, enfim, depende de cada ponto que ele está. Então a primeira, ela é falsa. 02. As linhas de campo magnético são contínuas e atravessam a barra magnética. Exatamente, elas são sempre contínuas, né? E elas vão atravessar, elas saem do norte, entram no sul, continua elas, continua e vai indo assim. Verdade. A 2 ela é verdadeira, característica que nós temos. A 4. As linhas de campo magnético nunca se cruzam. Exatamente, as linhas de campo magnéticas não se cruzam, são independentes. Aqui, ó, não se cruza com essa outra linha, ou, enfim, tem uma mais próxima aqui, não está se cruzando. Também característica deles. Essa é verdadeira. 08. Por convenção, as linhas de campo magnético saem do sul e entram no polo norte. Negativo. Isso aqui é o contrário. Elas saem do norte, ó, e entram no sul. E internamente, né, saem do sul e entram no norte. Então isso aqui, ó, é falso. Contrário. Então vou marcar aqui falso, ó. 16. As regiões com menor densidade de linhas de campo magnético próximas indicam um campo magnético mais intenso. Não é mais intenso, e sim menos intenso, ó. Onde tem mais linhas de campo magnético, tem mais campo magnético, né? Olha aqui, por exemplo, tem menos linhas aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui, ó. O ponto P, vou botar aqui. Olha aqui quantas linhas mais. Tem um campo muito mais intenso, né? Do que esse ponto aqui. Tanto que isso tu pode ver nas equações que nós temos, né? Sempre a distância que vai ter vai diminuir, sempre é inversamente proporcional ao campo magnético. Então, isso aqui é falso. Maior a distância, mais afastado ele está, menor vai ser o campo magnético. Falso. 32. O que nós temos? Quebrar um ímã em forma de barra é uma maneira simples de obter dois polos magnéticos isolados. Tu quebrá-la aqui, né, no meio, tá querendo dizer,
Vamos ter o Polo Norte e o Polo Sul. Também é falso. Até o momento não temos ainda, né, um único polo de um ímã. Né? Não conseguimos ter. Se eu quebrar ela aqui, ó, eu vou ter essa parte, que é norte, aqui é sul. Sempre vou ter dois polos. E aqui norte, da outra partezinha, e aqui sul, né? Sempre tendo os nossos dois polos, né? Isso é uma característica dos ímãs, né? Nunca vai haver um ímã de um único polo. Tem estudos aí que estão trabalhando, já gastaram milhões e milhões de dólares, mas ainda a gente não tem essa característica plena, né, de um ímã com apenas um polo, tá? Característica também dos ímãs. 64 diz o seguinte: cargas elétricas em repouso não interagem com o campo magnético. Bem, cargas elétricas em repouso não interagem com o campo magnético. Lembra lá, né? Força é o BQV. BQV. Seno do ângulo, né? Entre a velocidade e o campo. Ângulo alfa, vou botar aqui. Só que olha só, se ele está em repouso, aqui é zero, né? Zero multiplicado por tudo dá zero. Então não vai interagir. Consequentemente, é verdadeira a afirmação dele. Ah, show de bola, professor. Maravilha. Então tá, vamos ver, ó. A 2 é verdade, a 4 é verdade e a 64 ela é verdade. 64 mais 4, isso aqui dá 68. Com mais 2, fechamos o nosso 70, que é o gabarito da nossa questão. Tranquilo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, fico à disposição. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Vejo vocês na questão 23. Tchau!